Alô, oi? Oi. Alô, oi? Alô? Cadê o burro? Boa noite a todos mais uma vez. Vamos voltar, reiniciar, né, nosso trabalho. Vamos fazer a nossa oração então. Vamos fechar nossos olhos. Desacelerar um pouquinho nossos pensamentos. Respirar um pouquinho mais profundamente. Absorver esses fluidos que a espiritualidade deixou na casa, preparou com tanto carinho. Vamos respirando e vamos aos poucos nos acalmando e entrando em conexão com a espiritualidade presente. Pedimos também a presença do nosso amigo espiritual, nossos mentores, guias, os dirigentes da casa espírita no plano espiritual também já estão com a gente, nos ajudando no trabalho de instrução. E dessa forma, nós pedimos para que toda a espiritualidade nos ajude nesse dia de hoje, para que possamos absorver o máximo possível dos ensinamentos da doutrina espírita. Em nome de Jesus, em nome de todos os espíritos que trabalham para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, nós damos aberto os trabalhos de hoje. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos continuar a nossa saga aí, né, com o espírito e matéria, né? Só para a gente sempre estar se posicionando, né? Nós estamos trabalhando agora os elementos gerais do universo, que é o capítulo 2. Nós trabalhamos Deus, que é o capítulo 1, e agora a gente está trabalhando os elementos gerais do universo. Nós já falamos sobre o conhecimento do princípio das coisas, e agora nós estamos no item 2, que é espírito e matéria, né? Então, espírito e matéria, elementos gerais do universo. Semana passada nós paramos numa pergunta que já eu iniciei falando sobre o espírito, mas eu preciso falar um pouquinho mais sobre matéria para vocês. E eu sei, mais uma vez eu vou dizer, esse assunto não é muito bom, é um assunto meio chato, né? Principalmente porque a gente faz tempo que saiu dos bancos escolares, né? Voltar a estudar ciência, voltar a estudar física, voltar a estudar química é uma coisa difícil para a gente, né? Principalmente nós mais velhos, né? A gente precisa estar recordando isso aí tudo. Mas é interessante porque mostra para a gente que a doutrina espírita tem um caráter científico, e esse caráter científico talvez seja o mais forte da doutrina. Eu sempre falei isso, né? A doutrina nasceu como filosofia, depois a ciência veio com bastante força, que deu toda a estrutura da doutrina, e aí posteriormente, né, vem anexar a religião, ou seja, um melhoramento pessoal, um melhoramento do ser humano. E esse ponto que nós estamos trabalhando aí, ele não é bem filosofia, ele já cai bem na ciência, né? Cai dentro da linha científica. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco mais sobre matéria, porque eu preciso explicar a matéria a um ponto que vocês entendam, para entender depois, posteriormente, como o espírito evolui na matéria. Então, vocês precisam entender o que é a matéria e o que se pensa sobre matéria. Os filósofos antigos, quando se perguntava sobre matéria, e isso ficou muito tempo, até a ciência do século XIX começar a ir mais a fundo na questão da matéria e do átomo, principalmente, eles definiam matéria como sendo tudo que não tem pensamento. Porque a única coisa que eles achavam que não era matéria é pensamento. Então, o que não é pensamento é matéria. E é uma forma mais fácil de você entender. Porque você define alguma coisa a partir da negação de outra. Pensamento é uma coisa que nós não conseguimos definir ainda, né? Porque pensamento é nosso. Não tem como a gente pensar, entender pensamento sem parar de pensar no pensamento. Então é difícil entender. É mais ou menos assim, vamos dar uma ideia aí. Tem um ditado que diz assim: você só pode ver o barco se você sair do barco. Aí você consegue enxergar o barco. Você consegue só entender uma cidade se você sai da cidade. Você olha a cidade no todo, você consegue entender. O pensamento não tem como, porque a gente está sempre pensando.
sempre pensando, né? Nunca para. Eu durmo. Dormir você vai continuar pensando, você só vai desdobrar e continua pensando, né? O sonho é um pensamento, você fica sonhando e tal. Então é difícil nós chegar a um ponto em que a gente consiga separar pensamento e matéria, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender isso aí um pouquinho mais. Esse pedaço aqui que eu trouxe agora é do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Ele está no prefácio do livro, né, Nos Domínios da Mediunidade. E esse prefácio quem escreve é o Emmanuel. Aliás, o Emmanuel, né, o mentor do Chico, ele abre todos os livros do André Luiz. Todos os livros da série André Luiz, o prefácio quem faz é o Emmanuel, né? E nesse livro, dos Domínios da Mediunidade, ele é extraordinário. Ele realmente ultrapassa, sabe? E ele vai falar sobre matéria, sobre a evolução da matéria durante os tempos. Eu trouxe só o começo, porque dali para frente fica um pouco mais complicado, sabe? Mas para a gente começar a se situar, o que se entende sobre matéria, o que se entendia e o que se entende hoje. Isso aqui é o que se entendia na época do Kardec, né? Então ele vai dizer assim, raios, ondas, médiuns e mentes. Olha só o título do prefácio. Ele diz assim, a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, nosso tempo, né? Esse livro é de 1954. Então vocês percebam que o que o Emmanuel está falando em 1954, nossa, já se descobriu com os aceleradores de partícula aí do século final, agora dos nossos tempos aí, começo do século 21, se debulhou o átomo, sabe? Mas o que ele está falando aqui já é extremamente revolucionário da época. Isso em 1954. Tá? A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa. Quer dizer, cada vez a gente está se surpreendendo mais com o que está aprendendo aí. Tá? Renovando os aspectos da sua conceituação milenar, não obstante a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, né, isso aqui na época grega, o qual quase 5 séculos antes de Cristo considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, que ele chamou de átomos, 5 séculos antes de Cristo, em constante movimentação. Então, toda a matéria era constituída de partículas pequenininhas, que estavam em constante movimentação. Isso sem ter um microscópio, né? A cultura clássica prosseguiu detida dos 4 princípios de Aristóteles, a água, a terra, o ar e o fogo. Infelizmente abandonaram isso e seguiram essa linha aqui. É os 4 elementos, né? Por isso que às vezes dentro da doutrina espírita, você vai encontrar muito isso aí no livro dos médiuns, o Kardec vai perguntar aos espíritos e ele vai falar muito sobre a quintessência. Vocês já ouviram essa palavra? O que significa isso? Significa o seguinte, quando Kardec define, por isso o tempo do Kardec, né, ele define um outro estado, um estado mais sutil da matéria, ele vai dizer assim, é um estado quintessenciado, que existe um 5º elemento, que não vem nenhum desses 4. Você veja, passou-se 2.500 anos e o Kardec ainda está usando palavras do tempo dos gregos antigos, clássicos. Então você veja a distância que o Kardec está para o que nós entendemos de matéria hoje. Tá? No século XIX, diz o Emmanuel, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria, ou seja, ele entendeu o átomo e viu o átomo, né? E um maravilhoso período de investigações se inicia através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. A partir de Dalton, que viveu no comecinho do século XIX, tá? Eles têm uma outra concepção do átomo, começa a mudar um pouquinho. Eles acham que o átomo é como se fosse bolas de bilhar, uma junto da outra. Isso é o átomo. E a matéria, tudo que é matéria, é feita de átomos, dessas bolinhas. Tá? Só que tem um problema. Já tinha um problema e esse problema ficou maior. Se você junta bolas, vai sempre ter um buraco.
Bola é redonda, vai ter um buraco. Ele sabia disso. O que é esse buraco? É matéria? Então já começa a complicar. É matéria. O buraco é matéria. Hoje a gente sabe disso. O buraco é o quê? O buraco é o elétron que orbita junto ao núcleo, né? A gente sabe disso. O que é um átomo, gente? Vamos pegar o átomo de hidrogênio, que é isso aí, ó, tá? Você tem um núcleo e orbitando esse núcleo você tem, no caso do átomo de hidrogênio, né? Você tem um elétron, porque H1 é o primeiro elemento da tabela periódica. É um átomo só, um só, que orbita em volta desse núcleo. O que mudou do tempo do Dalton para cá? Mudou o seguinte. Esse espaço vazio, aumenta um pouquinho mais o microfone lá, porque eu viro para lá e para cá. Esse espaço vazio tornou-se um espação vazio. O que é matéria aqui no átomo? Matéria está quase toda ela concentrada no núcleo, nos prótons e nos nêutrons. O elétron também tem massa, mas é muito pequena lá a massa do elétron, tá? E o elétron fica orbitando e fazendo um campo magnético, que é o que mantém o elétron preso ao núcleo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 79 quilos. Se eu pudesse tirar todos os núcleos dos meus átomos, daria um fiozinho de cabelo. Esse fiozinho de cabelo pesaria 78,99999999999 quilos. O fiozinho de cabelo. Porque toda a massa está aqui. Estão entendendo? Para entender esse átomo, seria mais ou menos assim. Se você fosse no Maracanã, o núcleo do átomo seria uma bolinha de tênis lá no centro do gramado. E o resto é o elétron trabalhando. É espaço vazio. É energia. Então, se você pegar um microscópio eletrônico potente e olhar a nossa pele, você vai ver um imenso vazio. Porque no lugar das bolas, as bolas estão bem afastadas e tem muito espaço vazio. Então, o que é a matéria hoje? Energia. E o Einstein mostrou para nós. Lembra da fórmula que eu falei? Energia é igual a massa. Massa hoje é energia. Isso mudou bastante o conceito nosso de matéria. Estão entendendo? Meu Deus, eu não sou professor de química nem de física, eu estou só dando uma pincelada aí, né, gente? Quem quiser pode entrar no Google lá e dar mais uma aprimorada, né? Isso hoje é a ideia da matéria. Mas isso, gente, a ideia de que esse átomo aqui é a menor partícula que existe, já caiu por terra fazem 50 anos. A gente sabe que dentro desse átomo aqui, com os aceleradores de partícula hoje, existem centenas de outras partículas. Por exemplo, o fóton, que é uma partícula da luz, e esse não tem matéria. Não tem matéria. Mas continua existindo. Por isso que os materialistas perderam o campo. Hoje em dia, quem é materialista hoje está ultrapassado. Tá? E aí, nós vamos para a pergunta que o Kardec faz aos espíritos. Ele pergunta, qual a definição de matéria? Agora parem e pensem. Os espíritos que estão aí há 300 anos talvez à nossa frente, os que estão por aqui, né? Mas tem uns que estão bem mais, né? Em termos de ciência. Explicar para um homem daquela época do Kardec, que acreditava que matéria é o que a gente aprendeu na escola. Matéria é tudo que ocupa espaço. É tudo que tem massa. E eles sabem que não.
Mas o Kardec acredita nisso. Como é que eles vão explicar a matéria para um cara desse? É que nem você explicar, por exemplo, física quântica para uma criança do primeiro ano. Não tem como. Então, como é que eles dão a resposta para o Kardec? O que é matéria? A resposta deles é uma resposta filosófica. É como eu falei no começo. Que pensamento é uma coisa, matéria é outra. Então, é nessa linha que eles seguem. Eles dizem assim, a matéria é o liame que escraviza o espírito. Escraviza é uma palavra meio forte, né? Mas que prende o espírito. Matéria é tudo que não é espírito. Porque se escraviza o espírito, você mantém o espírito. Então, matéria, utilizando a mesma linha de pensamento, o que não é espírito é matéria. E aí? Espírito, pensamento. O resto tudo é matéria. Se você for em qualquer lugar nesse universo ou nos outros universos, tudo será matéria. Se você sair daqui e for para um plano espiritual, será matéria. Tudo é matéria. Tá? E o Kardec continua dizendo, de acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente intermediário, com a ajuda do qual o espírito atua. Muito bem. E quando ele pergunta sobre o espírito, ele também não vai muito longe, porque ele não pode se adentrar, explicar o espírito. Nós ainda não conhecemos a ideia de espírito. Então ele vai dizer, o espírito é o agente inteligente da matéria. Então, se existe matéria inteligente, existe um espírito. O cachorro é um animal inteligente? Tem um espírito lá. Tem. Inteligência pequena, não? Ainda rudimentar, menor que a nossa, muito longe. O Emmanuel vai dizer que para um cachorro chegar ao nosso nível, ainda é como se nós tivéssemos que a diferença entre nós e um anjo. Então ele tem que andar muito ainda, né? Mas tem uma inteligência lá. Né? Tem uma inteligência, porque é matéria. Um átomo de hidrogênio é inteligente? Ou não? É burro? A palavra burro é boa, né? É inteligente? É, porque ele sabe o que ele tem que fazer. É inteligente. Por que ele vai se unir com, por exemplo, ele junta com mais um átomo e fica H2, e quando ele se junta com o oxigênio já tem uma molécula de água. Isso ele faz normalmente. Porque ali existe um espírito, aqui existe outro. Estão entendendo? Tudo tem espírito. Todos os elementos do universo possuem um espírito. Porque toda matéria é inteligente. Toda matéria. Um átomo de ferro tem um espírito. Esse vídeo, tudo que eu ia falar aqui, acho que a espiritualidade ela ajuda a gente de vez em quando, né? Eu ia falar uma porção de coisas sobre matéria, porque é importante pelo seguinte, porque toda vez que eu for falar lá para frente sobre a evolução do espírito, e é essa a nossa intenção, eu vou ter que buscar alguma coisa relacionada à matéria, tá? Eu achei esse videozinho do Haroldo Dutra, e ele vai falar, dá para a gente ter uma ideia de que matéria é algo muito abstrato para nós nesse tempo de hoje, tá? Prestem atenção. Apague, Mário, as luzes lá. E eu acho que agora você vai ter que levantar o volume de lá. Peraí. O que aconteceu aqui? Levante o volume do meu notebook. Baixou tudo, onde é aquela caixinha? Já deu, já perdeu. Pode levantar um pouco mais.
Espera aí, deixa eu levantar o volume daqui. Baixa, pode baixar lá. Não. Aquelas caixinhas que tem ali dentro não. Não. Espera aí. Calma aí. Sem pressão. É. E se... Espera aí, eu já vou lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Show de bola. Faltou em 2 aulas. Hã? Faltou em 2 aulas. Faltou, é. Apaga a luz. Ele tem esse... Antes eu tava com... Viu que antes eu tava com a música lá e tava funcionando legal? Não tem aquela caixinha lá? Não, é só o cabo que tá com esse problema. E antes tava funcionando bom. Procure no YouTube aí. Haroldo Dutra, Espírito e Matéria. Ele tá enrolando um pouco, mas daqui a pouco ele já começa, vai dar para entender aí, tá? O pensamento afeta a matéria, essa é importante. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, levanta a mão. Uma das pessoas da cidade vai levar um papel para vocês escreverem. Então, já tem uma mão levantada aqui, a mão vai ler. Você tem que passar para cá também. Achei aqui. É 15 minutos? Não? 15 minutos. E você vai passar tudo? Sim. É isso aí, passe para lá. Passe para lá, daí eu já passo para de volta. Jogue no 2 minutos lá. Vamos fazer passar pelo YouTube que é mais fácil. Aham. Quando sobra essa surpresa, a esposa dele foi procurar. Ó, ficou bom? E ela disse assim, mas você sabe. Ah, tá. Então tá. Claro que ficou bom. A empresa ficou. Então, quer dizer, a concepção desse Põe lá pelos 2 minutos mais ou menos lá. liberdade de autodomínio Aí. extraordinário sobre o conceito de massa, na física clássica, na física moderna. Mas Jana é físico, professor de epistemologia e história da ciência, fundou o departamento de física Pode na pagar a luz. Universidade de Jerusalém, que era americano. E aí ele faz uma seguinte observação, que é a mesma que Emmanuel faz no prefácio do livro Nos Domínios da Divindade. Nós estamos falando cuidado hoje, 2017, quando você usa a palavra matéria. 2017. Por quê? Matéria. Se você era um colega de Newton, você perguntava para ele assim, Newton, o que é matéria? Ele fala, simples. Matéria é igual a massa. Matéria é alguma coisa que ocupa lugar no espaço. Por isso, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Gente, era tão simples antes. As coisas eram tão simples. Era muito simples. Você dizia assim, quer ver? Tocou, sentiu, isso é matéria. Matéria. Você sentiu, tocou. Outra coisa da matéria. Eu vou passar esse copo por essa cadeira. Ixi, não passa. Matéria impenetrável. Simples, conceito simples. O problema é que hoje, 2017, as pessoas falam de matéria como se o conceito fosse esse. Só que não é. Não é. Querem ver? Querem ver? Você pega um elétron. Um elétron. Ele tem massa, não tem? Tem massa.
Não sei nem por que nós estamos dizendo isso, mas tudo bem, tem massa. O pósito tem massa. Aí eu coloco os dois no acelerador de partículas. Qual é a diferença do pósito do elétron? Há muita diferença. Um tem carga negativa, o outro tem carga positiva, mas eles têm a mesma massa, as mesmas características, eles são uma mesma partícula, só que contrárias, as cargas são contrárias. Legal? Legal. Aí eu coloco um para chocar com o outro. Eles vão acelerando, chocam-se um com o outro. O que acontece? Desse choque, some o elétron, some o pósito e aparecem dois fótons. Você soma a energia do elétron e a energia do pósito, é a energia que os fótons têm. Só que tem um probleminha: o fóton não tem massa. Cadê a massa? Sumiu. Cadê a massa? Agora eu falo massa, mas massa. O que é massa? Agora é difícil. A pessoa já pensa duas vezes para responder o que é massa. Por quê? Massa não é peso. Não é peso. Então, por exemplo, a maneira mais rápida de você emagrecer: subir uma balança na rua. Seu peso não é? Mas você não perdeu massa. Então dizem assim: se eu colocar uma. Eu sou um astronauta, então não era nada. Eu coloco uma caneta e coloco uma geladeira. E as duas estão funcionando. Porque não tem gravidade, então não tem peso. Mas como é que eu distingo uma caneta de uma geladeira no espaço? Aí o Newton responde. Ele responde: se eu aplicar a mesma força, a caneta acelera mais rápido do que a geladeira. Porque a massa é uma medida de aceleração, é uma medida de inércia, né? É a resistência que um corpo oferece à mudança de estado. Bonito, lindo. Que coisa linda. Coisa linda, né? Lindo por quê? Porque eu estou falando de força gravitacional. E o elétron girando em torno do núcleo. Tem gravidade, né? É a gravidade que está prendendo o elétron ao núcleo? Não, é a força eletromagnética. Então o que é a massa? Aí eles falam assim: então, você não entendeu que existe a massa gravitacional? A massa inercial. Mas a massa gravitacional tem dois tipos, entendeu? Ou seja, vamos contar, nós não sabemos mais o que é matéria. Nós não sabemos mais o que é matéria. Essa é a verdade. Você pega um canhão de elétrons aqui, coloca duas fendas. Joga o canhão de elétrons. Ele passa pelos dois buracos ao mesmo tempo. Porque ele vira energia. Energia não é partícula, não ocupa lugar. Perceber? Então nós não sabemos mais o que é matéria. Só sabemos uma coisa. Isso aí. Abre aspas, eu adoro essa frase. Isso é importante, gente. Essa é a parte mais importante. Eu tomo café, essa frase eu tenho que colocar no meu quarto. O Niels Bohr, quando ele foi estudar a física quântica, parece que esses malditos. Eu não preciso dizer isso, abre aspas. Parece que esses malditos elétrons têm livre-arbítrio. Fecha aspas. Parece que eles são inteligentes. Então, é uma coisa complicada. O fóton não tem massa, mas ele é matéria. Então o que é matéria? Eu pergunto para Deus, agora é complicado. Dá uma comunicação mediúnica aí, porque é o seguinte: você falou que eu conseguia tocar, eu não consigo tocar um fóton. O fóton penetra tudo.
Ele penetra, ele passa, ele circula. E pior, ele anda na velocidade da luz. Um corpo que tem massa, você não consegue colocar na velocidade da luz. Porque a energia necessária para isso é incrível. E ele anda na velocidade da luz. E o pior é o seguinte, que o Einstein diz que um corpo que anda na velocidade da luz, o tempo para. Então, Pedro diz assim, para o fóton, o tempo parou. Porque está na velocidade da luz. Não tem tempo. Então, o que é a matéria? Por isso, que quando fizeram essa pegadinha com os espíritos, conceito de matéria, nossa, olhar para o Kardec, espírito de verdade, falou, acima de mim, eu sou o criador. A matéria é o laço que vem do espírito. Ele não conceituou. É o laço que vem do espírito. Nossa, Deus demais. O certo é que o que a ciência? A ciência não consegue definir. O foco é a matéria? É a matéria. O átomo de ferro é a matéria? É a matéria. Então, o que eles têm em comum? Oi. Mas eles já chegaram à conclusão. A matéria estava presente. Abra o meu microfone, Amanda. Então, por exemplo, a parte Oi. tem propriedades. Alô, oi. Alô, oi. Significa que ela é uma coisa, não é? O elétron tem dois sistemas. O elétron não são 3, 4, 5, 6. Então tem parâmetros. Quando você soma esses parâmetros, aí a ciência hoje fala assim, isso é informação. Informação é aquilo que diz das possibilidades do que pode ser. Quer ver? Por exemplo, se soltar um corpo, eles caem com a mesma aceleração. Por causa da força de gravidade. É constante. É um parâmetro de informação. Quem cria a informação? Quem diz para a matéria? É assim. Não é assim. A constante de Planck, por exemplo, é uma constante. Quem estabeleceu? A pressão atmosférica, se você mexer um pouquinho, todos nós morremos. Quem regulou? Todo esse percurso que eu estou fazendo aqui é para dizer o seguinte: se os espíritos abusam de matéria, não, eles não abusam de matéria. Não existe matéria organizada sem espírito pensando. Não existe matéria organizada sem espírito pensante. Viu o que ele falou ali? Pode parar, Mari. Daí pra frente é... Bom, até interessante, veja o restinho. Mas levanta um pouco mais o volume lá. Nossa, como a gente não sabe. Por quê? O que não? Vocês estão vendo que nós sabemos o que é matéria. Imagina, aí vem o André Luiz e diz assim, o pensamento é um outro tipo de matéria. Não, também tem a mão. Ele já diz a mesma coisa, se organiza em partículas, os mesmos princípios, só que não tem como explicar para vocês porque falta linguagem. O pensamento é matéria. Não tem como expressar para vocês. Não tem como descrever para vocês. Então, porque nós não sabemos o que é. Quando eu sinto, quando ela diz, chega a afirmar assim, ela afirma seguramente, nos domínios da mediunidade, capítulos 2 e 3, ele diz assim, o benfeitor Logos, ele diz, André Luiz, aqui no mundo espiritual, com auxílio de equipamentos, nós conseguimos mensurar o pensamento e saber se é um pensamento de tristeza, de ódio, de arrogância, de humildade, de fraternidade,
é ponderável. E aí ele encheu o coração da gente de esperança, que ele disse assim: não tarda, e esses instrumentos estarão à disposição dos seres humanos. Agora você fica alegre ou triste. Porque imagina você chega em casa e sua esposa está com um psicoscópio. Imagina. Não é? Qual que é o desafio disso? O desafio é o seguinte: em uma sociedade em que existe um psicoscópio, você é transparente. Sabe qual que é o maior desafio da desencarnação? Você chega no mundo espiritual, não tem como esconder. Não tem esconderijo. Você deixa de ser oculto e passa a ser transparente. Basta olhar para você. Você emana. Pela sua emanação, é um desafio. Porque isso muda os nossos valores morais. Acabou a mentira. Não tem que ser bom, não precisa ser bom. Bom, quem estudou nos domínios da mediunidade, né, naquele livro, a gente lembra do psicoscópio, né? No capítulo 2 ou 3 ele vai falar sobre o psicoscópio. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que no plano espiritual eles já conseguem medir os pensamentos. Ou seja, pensamento também é matéria. Então, mais uma coisa. Quem às vezes acha que pensamento é igual ao espírito, para nós ainda dá para levar. Mas daqui a um certo tempo a gente vai ver que já não é isso mais. Então as coisas estão mudando muito rapidamente. E a gente não tem conceitos para isso, né? Mas o que é mais importante de tudo isso que ele falou? Nossa, claro que ele viajou ali um pouquinho na maionese, né? Ele foi lá longe, né? Foi falar aí sobre Max Planck e coisa parecida. Ele diz ali, pode acender a luz agora, eu estou mais bonitão, mas... Toda matéria, eles não sabem o que é matéria, mas eles têm uma certeza. Toda matéria é organizada. Viu ele falar ali? Isso é certo. Quem é que organiza a matéria? Esse é o desafio da ciência. Por isso que eu lembro que eu falei aqui em umas aulas anteriores, a ciência não vai mais para frente enquanto eles não entenderem quem é que organiza essa matéria. E para isso eles vão ter que estudar o espírito. E vão ter que entender o espírito. E aí vai começar a aparecer coisas. E aí o mundo vai mudar. Aí tudo muda. Tudo muda. Porque a gente vai entender que o espírito realmente é a essência fundamental da vida. E não a matéria. E aí vem o que a doutrina espírita veio como função principal. Porque o Kardec diz, qual é a principal função do espiritismo? Acabar com o materialismo. Está entendendo? Quando nós entendermos isso, que tudo ao nosso redor é matéria, mas quem controla essa matéria é o espírito, nós, tudo muda. E a gente começa a perceber que o que realmente tem valor na vida é os espíritos. E a gente deixa tudo de lado e vai viver um mundo muito mais livre, muito mais leve, muito mais feliz. Porque nós vamos viver a era do espírito. Ok? Eu sei que é difícil isso, não é fácil, né? Mas a gente precisa entender o princípio material para entender o princípio espiritual que a gente vai trabalhar mais para frente, tá bom? Perguntas? Alguém quer contribuir? O que o Leon Denis falou, né? Que o espírito nasce na pedra, no mineral, morre-se no vegetal e desperta no homem, né? Então ele já falava há quanto tempo atrás isso? Só que a gente nunca parou para fazer essa ligação, né? E aos poucos a gente vai compreendendo que é mais ainda, né? Que ele nasce na pedra, mas ele nasce lá no... Qual é a partícula que nasce? Aí esses dias, bom, eu já passei do meu tempo aí, né? Mas vamos assim, eles descobriram essa partícula de Deus, né? O bóson de Higgs, né? Mas eles já sabem que tem coisa maior que isso, mais menor que isso ainda.
né? Então, até onde a gente vai ainda? Até onde a ciência vai para ela começar a perceber que não adianta ela ficar procurando na matéria, ela vai ter que ir em busca do Espírito para poder evoluir, para a gente poder crescer, né? Beleza, pessoal? Vamos fazer a nossa oração então e vamos terminar nosso estudo por hoje. Então vamos agradecer essa oportunidade que a espiritualidade nos dá toda semana, de nos encontrarmos nesse ambiente preparado, higienizado, carregado de fluidos bons. Agradecemos ao nosso mentor, ao nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, que nos impulsionou e nos trouxe aqui no dia de hoje. Agradecemos por podermos deixar um pouquinho do nosso lado material e termos a condição de estarmos aqui nesse ambiente aquecidos, alimentados, descansados e aproveitar o máximo possível de todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos concede. Agradecemos a espiritualidade da casa, que nos recebeu com tanto carinho, com tanta ternura, e que possamos levar um pouquinho dessa energia da casa para o nosso lar, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos. E agradecemos então ao Mestre Jesus e a todos os espíritos que trabalham em seu nome pela essa grande oportunidade de estarmos vivos e aprendendo. Que assim seja. Vamos ao passe então.